Amém? Quantos têm sido abençoados por Deus? Levante sua mão. Quantos têm visto os milagres de Deus na sua vida? Levante a sua mão, eu quero ver. Abana, olha para os lados, meu irmão, olha para os lados. Você acha que o negócio é brincadeira? Olha para os lados, olha para trás. Abana, meu irmão, abana, vamos testemunhar em nome de Jesus. Olha que tremendo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Toda a igreja tem visto a mão de Deus operando. E agora eu vou dizer mais uma coisa para você. Isso é só o começo. É só o começo do que Deus quer fazer na sua vida, do que Deus quer fazer na sua história. Amém? Então, em nome de Jesus, envolva-se cada vez mais. Envolva-se para que você venha se desenvolver. Amanhã às 11 horas da manhã eu vou estar fazendo mais uma live. Participe. E quando você vê que, gente, pensa que o diabo está se levantando, mas ele se levanta para cair, amém? Mas pensa que ele está se levantando de uma forma para não dar certo. Uma hora a internet que não dá, e hoje eu ia vir fazer aqui na igreja, daí na igreja não tinha luz. Aí fiz na minha casa, aí nós colocamos equipamento do melhor que tem lá, do melhor que tem. O Aliube, né, tem uma empresa disso, disse: pastor, nós temos que ter esse aqui para não dar errado. Eu fui lá e comprei mesmo, pensa um negócio caro. Comprei, chegou, ele instalou. Aí agora não dá mais problema na internet. Simplesmente, as últimas 3 vezes que eu entrei para fazer live, para fazer a transmissão, obviamente ao vivo, simplesmente o YouTube me tira, pum, e me tira. Teve uma delas que ficou lá ao vivo. Eu estava fazendo uma live, só que eu não podia mais entrar na live e o negócio continuava ao vivo. Como assim? Você estava transmitindo no meu celular. Como? Então eu quero pedir para você, em nome de Jesus, ore junto comigo. Ore junto comigo, pega junto, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar mais de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. E você vai ver, por esta palavra, que quanto mais nós nos apresentamos, mais Deus derrama da sua unção. E é sobre isso que eu quero falar então nessa noite, queridos. Sobre a unção do Espírito Santo. Essa unção que a Bíblia fala, que a unção ela despedaça todo o jugo. O que é o jugo? Senão aquelas coisas que nós carregamos, que muitas vezes fazem pressão e opressão contra nós, onde muitas vezes parece que nós não conseguimos avançar. A unção de Deus, quando ela vem sobre nós, isso é quebrado, isso é rompido pelo poder de Deus. A unção rompe o jugo. E se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que o óleo, o azeite, ele sempre representou, mas não é um representante que não tem poder, queridos. Porque quando nós falamos de um representante, parece que é alguém que às vezes pode vir preparado ou não. Parece que é alguém que pode vir qualificado ou não. Como de repente um dia você já atendeu, talvez um representante de vendas, ou talvez um vendedor que é o representante daquela loja, mas daí você pergunta sobre o produto, ele não sabe lhe explicar. Você pergunta quando é que, mas tem estoque, não sei, tem que olhar, aí vai ver se tem o estoque, mas você sabe se tem na voltagem que eu preciso, não sei, olha, esse que você precisa não tem, mas quando é que chega, também não sei. O Espírito Santo não é essa representação, que muitas vezes nós nos deparamos aí afora. Pessoas que estão ali para desempenhar uma função, mas estão despreparadas, são desqualificadas para aquilo. O Espírito Santo não é assim, amados. A unção, o óleo não é assim. Você está entendendo a palavra? Diga amém. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, vocês lembram daquele texto quando Sansão, os filisteus se levantam contra ele? A Bíblia diz que o Espírito se apossou de tal forma, outra tradução diz que o Espírito se apoderou de tal maneira de Sansão, que ele juntou um pedaço de osso, queridos, a queixada de uma jumenta, um pedaço de osso. Sansão juntou daquele pedaço de osso e simplesmente matou. Quando a Bíblia fala que Sansão feriu 1000 homens, não é fazer ferimentos, machucados, pisaduras, não. Quando diz que Sansão feriu, ele estava dizendo, Sansão matou 1000 homens com um pedaço de osso. Aí eu lhe pergunto, era um pedaço de osso que era poderoso? Era Sansão que havia se especializado em matanças com ossos? Desculpa a brincadeira, amados.
Mas é que chega a ser ridículo nós não entendermos que aquilo foi a própria unção de Deus na vida de Sansão. Quando Davi pega daquela pedra, daquela funda e lança aquela pedra, aquele estilingue, ele lança aquela pedra, amados, aquilo era a unção do Espírito Santo na vida de Davi. Quando Davi tocava da sua harpa e os demônios que estavam atormentando Saul, eles simplesmente zarpavam, desapareciam, não era porque Davi era um grande tangedor ou um tocador de harpa. De fato ele até poderia ser, mas não era isso. Você está me acompanhando? Diga amém. Era a unção do Espírito Santo que estava sobre Davi. Era a unção do Espírito Santo que estava sobre Davi. Quando Daniel entrou dentro daquela cova cheia de leões, não pensa que ele aplicou um repelente de leões, queridos, e daí por isso os leões não se avançaram sobre ele. Não, foi a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo garantiu ele em vida. Quando a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados dentro de uma fornalha de fogo 7 vezes mais quente do que o normal, queridos, a Bíblia fala que o rei pegou os seus melhores, os seus oficiais da sua própria guarda, ou seja, eram os melhores dos melhores soldados que tinha. Quando estes foram jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego lá para baixo, eles aqui em cima morreram. E Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram lá dentro. E a Bíblia diz que eles passeavam lá. Era a unção do Espírito Santo, amados. Era a unção do Espírito Santo. Você está me ouvindo? Diga amém. Quando Elias, o grande profeta Elias, dá uma ordem e diz: não vai chover, e durante 3 anos e meio simplesmente não chove, você acha que foi o quê? Porque Elias entendeu como é que se fazia uma oração perfeita, de ordem, para que até as forças da natureza se curvassem diante de uma ordem dele. Não, foi a unção do Espírito Santo que estava sobre ele. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Quando o profeta profetizou sobre o vale de ossos secos, e ali começou a se formar novos tecidos, tendões, nervos, músculos, e simplesmente aquele milagre aconteceu. Você acha que foi o quê? A unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, amados. A unção do Espírito Santo. Atos capítulo 19 diz que Deus fazia através das mãos de Paulo milagres extraordinários. Você acha que eram as mãos de Paulo? Não, a Bíblia diz que era através das mãos de Paulo. Quem é que fazia? O próprio Espírito de Deus, a própria unção de Deus. A Bíblia diz que até os próprios lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, simplesmente eles eram levados até os enfermos, e as enfermidades saíam, os demônios que atormentavam as pessoas fugiam. Por quê? Por causa da unção. Por causa da unção. A unção, o favor de Deus, o favor de Deus, o favor de Deus, o favor de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Quando Paulo enxerga aquele homem, enquanto ele pregava, e Paulo diz que olhou para aquele homem e viu que ele possuía fé para ser curado, Paulo dá uma ordem. O homem tinha fé, mas quando Paulo dá a ordem, ali o Espírito Santo entra em ação. Foi a unção do Espírito Santo. Sempre é a unção, queridos. Sempre é a unção. E agora eu vou lhe mostrar aqui, neste texto, que eu quero mostrar e provar para você como a unção de Deus não é só para curas. Quando a unção de Deus está numa pessoa, ela traz todo tipo de bênçãos. Aleluia. Você crê na palavra, você crê no que eu estou falando? Diga amém. Abra sua Bíblia então em 2 Reis, por favor. Você que está assistindo agora online, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E outra coisa, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós queremos orar pela sua vida, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 2 Reis capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, que era o profeta, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor.
é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Olha aqui, amados, olha aqui o drama que essa mulher está vivendo. Então o seu marido, ele era um dos discípulos dos profetas, ou seja, um próximo profeta. Amém, igreja? Só que esse homem morre, e ele tinha uma dívida, e essa dívida, pelo que nós entendemos no texto, era uma dívida alta. E agora, com a morte deste homem, o credor, aquele que, vamos dizer assim, que tinha o direito da cobrança, ele chega para a mulher e diz assim: eu vou levar teus 2 filhos agora, para eles me servirem como escravos, porque só desse jeito, para pagar essa dívida. Então, primeira coisa que nós vemos, escute aqui, primeira lição que nós temos que entender desse texto. Primeira lição. Talvez nós teríamos uma pré-lição antes dessa primeira. Queridos, vamos cuidar com as nossas dívidas. Vamos cuidar das nossas finanças, queridos. Vamos cuidar, sejamos equilibrados. Sejamos equilibrados nas nossas compras, queridos. Porque às vezes esse homem, a Bíblia fala, e tu sabes que ele era homem de Deus, era homem temente a Deus. Ele era temente a Deus, mas alguma coisa aconteceu e ele acabou se endividando demais. Meu irmão, segura a onda. Segura a onda, não deixe esse espírito capitalista tomar conta da sua mente e do seu coração, onde você liga a televisão e todo mundo diz que você precisa ou diz que você merece. Se estão dizendo que você precisa e que você merece, você vai fazer uma outra pergunta: será que eu preciso? Se a resposta for sim, eu preciso, você vai fazer uma nova pergunta: será que eu preciso agora? E se a resposta for sim, eu preciso e preciso agora, você vai fazer uma terceira pergunta: será que eu posso? E se a resposta for sim, você vai fazer mais uma: será que eu devo fazer? Se tudo der positivo, você faz, meu irmão. Só que antes de você fazer esse monte de pergunta, ore e busque a direção de Deus. Ore e busque a direção de Deus. Ore e busque a direção de Deus. Porque o mundo capitalista que nós vivemos, ele sempre vai dizer que nós precisamos, que nós merecemos, que nós podemos. Nós temos que saber se aquilo é de Deus para nós. Então, antes de você se endividar, consulte ao Senhor. Essa seria uma pré-lição, amém, amados? Que já é uma baita de uma lição, amém? Quem está recebendo de Deus, levante a sua mão, eu quero ver. Eu também estou, viu, gente? Não estou dando uma aqui de sabichão, que sei de tudo, que nunca erro. Não, nós precisamos correr aos pés de Jesus para não errarmos, amém? Mas acontecendo o problema, que foi o caso aqui, aconteceu o problema, pronto, eles estavam endividados. Talvez haviam calculado, mas não haviam calculado uma morte. Porque a morte, apesar dela ser certa, ninguém espera. Por mais que esperamos, tentamos esquecer que nós estamos esperando por ela. Não é verdade, gente? Sim ou não? Deus colocou em nós um senso de eternidade. Só que às vezes esse próprio senso de eternidade nos faz, muitas vezes nos perdemos, esquecemos. Porque se a gente lembrasse todos os dias, isso meu pai me ensinou desde pequeno: não briguem, meninos. Quando meu irmão brigava comigo, porque eu nunca brigava com ele, tá, gente? Quando a gente se desentendia lá, meu pai sempre dizia: pensa, que Deus nos livre disso, mas pensa que um dia tu pode estar vendo teu maninho deitado num caixão. Pensa que acabava a briga na hora, a gente se abraçava chorando: vem aqui, mano, tá tudo bem. Mas é verdade, querido. Se nós tivéssemos esse senso da vida real, com certeza nós teríamos outras atitudes. Então eu falo isso para você, marido, esposa. Antes de brigar com a esposa, antes de brigar com o marido, lembre que ela não é eterna. E que talvez você possa estar vivendo a última semana do lado dela. Ai, pastor, está amarrado, está me amaldiçoando. Não, eu não estou fazendo isso. Eu estou abrindo os seus olhos para uma realidade. Uma realidade. Infelizmente seria uma fatalidade, mas é uma realidade. Nós precisamos ter a nossa mente alinhada naquilo que é verdade.
Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Mas o problema aconteceu, amado. Eles estavam endividados, e agora o credor chegou e disse para a mulher: ó, vou levar teus 2 filhos. Então olha só, essa mulher já estava num mato sem cachorro, já não tinha mais o marido. Se a gente for pensar agora num contexto histórico, se hoje ainda há uma disparidade na questão das mulheres em questão ao mercado de trabalho, imagina há milhares e milhares de anos atrás. Então essa mulher agora não tinha mais o marido, tinha uma baita de uma dívida, e os 2 filhos que poderiam ajudá-la a continuar vivendo ou sobrevivendo, agora eles não mais ficariam com ela. Além dela não ter mais o carinho deles por perto, além de estar, escute, além de estar amargando a dor da perda do marido, agora teria que perder os 2 filhos. Então imagina como é que estava o coração dessa mulher. Mas aqui está a maior lição até então. A maior lição. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes nós vamos ter dívidas, às vezes nós vamos ter que comprar algumas coisas que nós vamos ter que botar no cartão de crédito, vamos ter que fazer um financiamento. Isso aí não é errado, não é pecado. Só ore e pense e entenda se é ou não é de Deus. Amém, igreja? Porque se for de Deus o financiamento ou o crédito lá que você vai ter que abrir, Deus vai lhe abençoar para pagar. Não é pecado. Amém, igreja? Só tem que saber se é de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então a maior lição que nós já podemos pegar agora é: no momento em que veio o problema, esta mulher procurou quem? Procurou o profeta. Ou seja, ela procurou a Deus. E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós hoje é: onde nós temos procurado socorro? Onde nós temos procurado socorro, queridos? Grave nas tábuas do seu coração: você precisa buscar socorro em primeiro lugar na presença de Deus. Aí você vai dizer: Deus, aponta onde eu devo buscar ajuda, onde eu devo buscar um conselho. E Deus vai fazer isso na sua vida. Você está me entendendo? Diga amém. Então ela vai até o profeta, ela vai buscar a sabedoria de Deus. E Eliseu então lhe perguntou: o que te hei de fazer? Porque Eliseu não tinha o que fazer. E é mais ou menos como muitas vezes eu me sinto, queridos. Eu terminei a live de hoje de tarde, eram tantos pedidos, pessoas falando assim: pastor, profeta, por favor, profeta, me dá uma palavra. Só que eu não posso simplesmente entregar uma palavra se Deus não me der. Eu não posso inventar uma palavra só para a pessoa ficar mais... Eu preciso ouvir de Deus. Amém, amados? Você está me ouvindo? Diga amém. Mas dá para ver ali ontem à noite, o pastor Nício e eu estávamos conversando sobre, dá para ver ali muitas vezes o desespero de pessoas. Por favor, libera uma palavra. Por favor, me libera uma palavra. Hoje terminou a live, gente, eu comecei a clamar dentro da minha casa, dizendo: Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo, me dá palavras para eu trazer alento a esses corações. E eu sei que Deus vai fazer isso. Deus vai fazer, Deus já está fazendo. Quantas pessoas têm colocado lá: pastor, a minha vida, profeta, minha vida está mudando, minha vida já não é mais a mesma. E eu louvo a Deus por isso. Amém, igreja? Quantos louvam ao Senhor junto comigo? Digam amém. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu então lhe perguntou: o que te hei de fazer? Aí ele pergunta, ou melhor, ele diz: dize-me o que tem em casa. E ela então respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Uma botija, repita comigo: uma botija de azeite. Azeite na palavra de Deus é a presença do Espírito Santo. Claro que aqui neste momento ele não passava de azeite. Ele não passava de azeite para cozinhar. Amém, igreja? Amém, igreja? Só que esse azeite foi apresentado ao profeta, ou seja, foi apresentado a Deus. Da mesma forma, queridos, como quando Jesus pergunta para eles, para os seus discípulos: o que vocês têm aí? Vão lá, achar o quê? Quantos pães e quantos peixes? Quantos? 5 pães e 2 peixinhos. Como é que vai alimentar uma multidão de milhares? Como é que vai alimentar? Gente, nem se repartisse escama por escama não dava. Ó, você vai comer uma escama, você come outra.
Eram milhares de pessoas, queridos. 2 peixinhos para milhares de pessoas. Só que quando aqueles peixes e aqueles pães foram apresentados a Jesus, e Jesus os apresentou ao Pai, ali o milagre da multiplicação entrou em ação. Ali aqueles pães e aqueles peixes se tornaram algo sagrado, porque quando algo é consagrado ao Senhor, se torna sagrado. Você entende isso? Se você se consagra diante de Deus, você se torna algo sagrado, ou seja, algo santificado por Deus. E quando nós então santificados, por sermos consagrados, tocamos em outras pessoas, nós levamos deste poder adiante. Você está entendendo isso? Diga amém. É isso que a Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 3, que a mulher que realmente se santifica, a mulher que se consagra, a mulher que busca a Deus, a mulher crente de verdade, ela ganha o marido sem uma palavra sequer. Oh, meu irmão, isso é palavra de Deus. Ah, pastor, mas isso aí é um extremismo. Bom, então eu quero ser o extremista. Eu quero ser o extremista, porque eu quero orar do interior do Rio Grande do Sul, amados, e a pessoa lá na Alemanha ser tocada. Eu quero esse extremo. Eu não me conformo com mesmice, com mediocridade. Eu quero todo de Deus para a minha vida. Quanto você quer de Deus para a sua vida? Ai, pastor, mas tu é pastor, tu é evangelista, tu é profeta. Meu irmão, os dons não estão ligados. Escute o que eu vou dizer. Os dons não estão ligados diretamente a uma função. Você está me ouvindo? Diga amém. Os dons, senão Paulo não tinha falado isso para a igreja em Corinto. Quando ele diz para a igreja, procurai com zelo, ou seja, com cuidado, cuidadosamente, procurai com zelo os melhores dons. Ele não ia falar isso para a igreja, ia falar só para os presbíteros da igreja. Você está me entendendo, meu irmão, sim ou não? Então os dons, queridos, eles são para a igreja. Os dons de Deus, os dons, as maravilhas de Deus. Quando Jesus olha, em Marcos capítulo 16, quando Jesus está em ascensão aos céus, ele olha para os seus discípulos, tinha uma multidão ali, queridos, e ele dizia de pregar o evangelho a toda criatura, e depois ele fala, se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você está me acompanhando? Diga amém. Então diga, há mais de Deus para mim. Diga, há mais de Deus para mim. Você está me acompanhando? Diga amém. Vamos voltar para o texto. Tua serva não tem em casa nada senão uma botija de azeite. Então disse ele a ela, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Aleluia só. Uns 70 aleluias. Mais um. Pede vasilhas para os teus vizinhos. Mas pede vasilhas vazias. Amados, existe uma revelação por trás disso. Quando pede vasilhas, preste atenção, está falando de um recipiente. O que é um recipiente senão algo que recebe uma substância? Sabe, queridos, eu tive uma revelação esses dias numa das lives, eu não lembro, não sei se a Beli se lembra, mas quando eu disse o seguinte, para pessoas que querem libertação, escute aqui, pessoas que querem libertação. Tadinha das criancinhas, pode deixar. Olha só, quer dizer, não deixa demais não. Eu estou falando do meu próprio filho, tá, gente? E dos outros também. Pastor Onísio, olha só que coisa tremenda. Na física, existe uma lei que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E eu entendi que no reino de Deus é a mesma coisa. Se o Espírito Santo estiver ocupando a sua vida, não tem demônio nenhum que possa ficar.
porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aleluia! Porque Deus mostrou algumas situações aqui dentro da igreja. Escute, você é um baita de um batalhador, uma baita de uma batalhadora, mas até hoje existia na sua família uma maldição. Até hoje existia na sua família uma maldição para você não prosperar. Onde você viu seus pais, talvez tios, talvez avós, gente ali do passado que você viu que trabalhou muito, mas não conseguiu construir nada. Hoje essa maldição vai ser quebrada aqui. Hoje essa maldição vai ser quebrada aqui, em o nome de Jesus. Não admita isso na sua vida. Não admita. Aí, pastor, mas como é que eu mando embora? Não precisa, só chama para dentro a presença do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo entrar e habitar com tudo, dê espaço para ele em toda a sua vida. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Diga: Deus, o meu coração, diga agora, o meu coração só tem espaço para o teu Espírito, o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Você está me ouvindo? Diga amém. Mas pega muitas vasilhas, mas detalhe, vasilhas vazias. Queridos, nós precisamos nos apresentar diante de Deus como vasilhas vazias, nos esvaziando de nós mesmos, nos esvaziando dos nossos desejos carnais, nos esvaziando das nossas vontades, dizendo: Deus, eu quero te servir, Senhor. Deus, eu quero te seguir, Senhor. Deus, eu quero sentir a tua presença. Meu irmão, quero dizer que Deus está me mostrando agora que pessoas estão sentindo como um tremor no seu corpo enquanto eu estou pregando. Que se você está sentindo isso, levante sua mão, quero ver. Ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quem mais? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e mais. Deus vai fazer mais. Diga: Deus, eu quero sentir a tua presença nessa noite, eu quero ser impactado pelo teu Espírito. Diga isso para Deus agora, diga em voz alta, diga: Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser impactado pelo teu Espírito nesta noite. Diga: Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Diga: Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Vasilhas vazias, vasilhas vazias, vasilhas vazias. Porque da mesma forma que quando o Espírito entra, o demônio tem que sair. Agora acontece, se nós não mandarmos sair, a vasilha não vai estar vazia, aí o Espírito não vem. Se essa vasilha estiver cheia de si mesma, ou de si mesmo, não vai acontecer. Vamos nos esvaziar hoje diante de Deus. Vamos nos esvaziar dizendo: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, eu quero tudo que o Senhor tem para minha família. Amém, igreja? Vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Como assim põe à parte a que estiver cheia? Porque aquela que está cheia, ela já é especial. Deus quer te separar das coisas desse mundo. Deus quer te separar deste passado que tu tinhas antes, destas práticas erradas que tu tinhas antes. Deus quer te separar. Diga: Deus, me separa. Diga: Deus, separa a minha boca. Meu irmão, a nossa boca não pode ser assim: no culto está louvando a Deus e amanhã está contando piadinha suja, brincando com pornografiazinha. Não. Os nossos lábios precisam destilar a palavra de Deus, amados, a glória de Deus, a presença de Deus. Amém, queridos? Porque aí se nós estamos cheios de Deus, quando a gente entra num ambiente, a gente muda aquele ambiente. A unção de Deus nos acompanha. Você está me ouvindo? Diga amém. Você que é vendedor, você que é autônomo, você que é motorista de aplicativo, se você está cheio de Deus, a pessoa que pega corrida com você, ela é abençoada. A pessoa que vai fazer uma compra com você é abençoada. A pessoa que você compra dela, ela é abençoada. Por quê? Porque você transborda de Deus. Esses dias fomos jantar com o pessoal, estávamos nós, a nossa família e o pastor Felipe. Ou melhor, só eu, a Beli, o Micael, o pastor Felipe e a pastora Maiara. Estávamos jantando, nós não falamos nada de Jesus,
para o garçom, para ninguém, sabe, não teve a oportunidade. Pastor, nós temos que fazer a oportunidade. Calma, é o Espírito Santo que faz, olha só. Aí simplesmente quando a gente estava terminando, pedimos a conta ali, ele olhou para nós e disse assim: deixa eu falar uma coisa, eu queria agradecer a vocês pelo prazer e o privilégio que eu estou tendo de atender vocês. Olha, eu nunca vi gente tão educada, me passaram uma paz, uma alegria. Aí a gente despejou a palavra por cima dele. Aí a gente despejou. É isso que eu estou falando, queridos. É disso que eu estou falando, é de nós termos tanto a presença de Deus, que nós não vamos mais precisar forçar. O que diz 1 Pedro capítulo 3? Que a mulher crente de verdade, cheia de Deus de verdade, ela ganha o marido sem palavra alguma. Mas como é então? É pelo seu santo proceder, ou santo procedimento. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Diga: Deus, faz isso comigo. Diga: Deus, me enche da tua unção. É só desse jeito que você vai pedir mesmo? Me enche da tua unção. Me enche da tua unção, Senhor. Eu quero transbordar de ti, meu irmão. Deus vai derramar sobre a sua vida na mesma proporção que você pedir. Se você pedir desse jeito, Deus vai vir com conta-gotas. Tá, toma só um pouquinho então. Você quer de conta-gota ou quer uma cascata na sua cabeça, meu irmão? Eu quero correntes de águas direto do trono de Deus sobre a minha vida, arrancando de mim todo pecado, arrancando de mim todo qualquer tipo de olhar obsceno, qualquer tipo de olhar de vingança, qualquer tipo de olhar do pecado. Eu quero transparecer, eu quero transbordar, eu quero transpirar a presença de Deus na minha vida, meu irmão, minha irmã. Esse tem que ser o nosso desejo. Chore anda labasturi anda labaste. Oh Deus, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Versículo 5. Partiu pois dele, ou seja, ela saiu e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ou seja, queridos, ela fez o que o profeta ordenou. Se você me vê como profeta de Deus, se você me vê como seu pastor, a Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Isso é palavra de Deus. Crede nos meus, mas crer não é idolatrar. Eu não quero ser idolatrado por ninguém, nem como pastor, nem como evangelista, nem por nada. Idolatria é pecado. Amém, igreja? Eu sou tão humano quanto você. Mas se você crer na palavra que tem sido professada aqui, profetizada, que tem sido jogada com fé, como o semeador joga sementes, eu tenho jogado aqui sementes proféticas, amados, para que você possa colher na sua vida, na sua casa, na sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais, com os seus tios, na sua escola, na sua faculdade, no seu cursinho, no seu trabalho, com os seus clientes, com os seus pacientes. Partiu pois dele e fechou a porta, ou seja, ela fez o que tinha sido ordenado. Fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Chave para nós aqui: quando as vasilhas vazias param de ser apresentadas, o azeite para. O que significa isso para nós? Que quando nós paramos de nos apresentar diante de Deus, nos esvaziando de nós mesmos, a unção também para. Queridos, quando eu estava ali em cima na minha sala, e eu olhando essa igreja cheia, e não parava de chegar gente, e era um carro, e era outro, e é terça-feira, é final de ano, está todo mundo correndo, está todo mundo tentando finalizar o ano. Só que eu quero dizer, você que está aqui, você está deixando para Deus finalizar o seu ano. Você está colocando Deus nesta equação. E aí, meu irmão, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém.
Só que tem uma coisa: continue assim. O diabo vai tentar fazer você desistir, vai dizer para você: não é bem assim, isso é exagero. Eu quero ser exagerado para ter os milagres exagerados de Deus na minha vida, através da minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Amém, igreja? Aleluia. Quer resultados extraordinários? Faça coisas extraordinárias. O que é o extraordinário, senão aquilo que é extra, que é além do ordinário? O problema é que nós queremos ter uma vida, sabe? O cara vai ali no domingo, se não estiver muito cansado, aí na terça e não vai, porque afinal, não é que durante a semana eu trabalho, como se todo mundo aqui fosse um bando de vagabundo. Não, mas mano, não deixa esse tipo de pensamento vir na tua cabeça, ou na sua cabeça. Não vou no culto na terça, que afinal eu trabalho durante a semana. Então o resto aqui é um bando de louco. Se formos, somos loucos por Jesus, amém? Então se envolva para que você se desenvolva cada vez mais. Se desenvolver, meu irmão, o reino de Deus é como se você fosse, desculpa a expressão, mas é como se fosse algo tipo um cartão de crédito. Na hora de usar, você tem que ter limite. Na hora de usar, você tem que ter limite. E onde é que se aumenta esse limite desse cartão? É na presença de Deus, é participando dos cultos. Aí quando vem uma conta, aí quando vem um problema, aí quando se levanta um gigante, você tem limite de sobra. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Então não pare de se apresentar. Ah, pastor, mas não, peraí, olha só, eu já estou cheio. Esse ano assim, eu fui cheio de Deus aqui na igreja. Então deixa agora Deus transbordar. Se você está cheio, deixa Deus transbordar agora, em nome de Jesus, amém, igreja? Vem comigo aqui, ó. E agora eu vou provar para você como esta unção, ela não é só para cura, ela não é só para milagres no casamento, ou seja lá onde você esteja pensando. Esta unção, ela traz prosperidade. A unção de Deus traz prosperidade. Olha aqui, quando se multiplicou o azeite, quando se multiplicou a unção, vende o azeite. Versículo 7 melhor. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Olha aqui, ela procurou o profeta de novo. Tem muita gente que entra dentro da igreja, escute isso. Entra na igreja, entra para a família da fé. Passado um tempo, claro que essa pessoa aprende da palavra, claro que essa pessoa aprende da parte de Deus, mas nunca despreze as pessoas que ganharam você para Cristo. Nunca despreze as pessoas que têm dispensado a unção de Deus sobre a sua vida. E é isso que muitas vezes acontece. Pessoas começam a aprender de Deus, sim. Uma vez um camarada chegou e me fez algumas colocações. Eu disse: tá bom, querido, deixa eu te fazer uma pergunta então. Vamos supor que você entre hoje numa academia e você vai fazer uma arte marcial, e daí você chega lá e tem um faixa preta que vai lhe ensinar. Ele já é mestre. Aí ele começa a lhe ensinar, você vai de uma faixa para outra até você chegar na preta. Quando você chegar na preta, você acha que você está igual a ele? Porque aquele preta continua aprendendo. Assim é na presença de Deus. Tem gente que às vezes aprende bastante da parte de Deus, e essa é a nossa oração, não é, pastor? Nós queremos que as pessoas, não é, obreiros, nós queremos que as pessoas aprendam, mas nunca pense: não, peraí, agora eu já sei mais que o meu pastor, agora eu já sei mais que o profeta, agora quem vai falar sou eu aqui. Não, o que tem que se fazer na igreja é desse jeito. Não faça isso. Não faça isso. Porque a soberba precede a ruína. Honre aqueles que sempre cuidaram de você. Honre aqueles que sempre lhe alimentaram espiritualmente. Honre, nunca deixe de honrar, porque aí Deus vai honrar a sua vida também. Uma das coisas que o diabo tem conseguido destruir dentro das igrejas é esta questão da honra. Não deixe isso afetar a sua vida, porque na medida que você souber honrar, você também será honrado. Amém? Então ela foi e falou para o profeta: profeta, olha só, aconteceu exatamente como o senhor tinha dito. O que eu devo fazer agora? Não deixe subir para a sua cabeça, meu irmão.
Não deixe subir para a sua cabeça, amém, igreja? Assim como eu estava ali, e eu vou dizer que uma das coisas que eu gritei ali antes, vendo essa igreja cheia, eu disse: Deus, não sou eu, não é o pastor Oníston, não somos nós liderança, não são os obreiros, não é o louvor, não é nem sequer a própria pregação da palavra, é o teu Espírito, é o teu Espírito, sempre é Deus, não somos nós, a nós não, mas a Ele seja a honra, a glória e todo o louvor. Ele. E aí o profeta diz: vai e vende então o azeite e paga a tua dívida, e viva tu e os teus filhos do resto. A unção traz prosperidade. Quando eu orar por você nessa noite, em humildade eu vou fazer isso, mas na condição de profeta, sim, eu vou orar para que a unção de Deus venha sobre a sua vida, para que esta unção que rompe, para que essa unção que quebra jugo, para que essa unção que despedaça o jugo, ela venha sobre a sua vida, e esta unção comece a borbulhar na sua vida, como se você estivesse sim com essa unção dentro de um caldeirão, e o próprio fogo do Espírito Santo fazendo aquilo ferver e borbulhar, para jorrar para fora, e abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Quer ver uma coisa? Procure agora. Você que chegou com dor de cabeça, pode procurar. A dor já desapareceu. Pastor, mas tu nem orou ainda. Pois é, a unção está aqui para respaldar a palavra que eu estou pregando. Procure a dor de cabeça, procure a dor nas costas, procure. Deus está mostrando uma pessoa que veio com um chiado, um zumbido no ouvido, uma coisa estranha nos ouvidos, e simplesmente isso desapareceu agora. Procure o mal-estar, procure nas costas, na coluna, vai lá embaixo, não tem mais nada. Mexa as suas pernas se você estava com dor, desapareceu a dor, veio o milagre. Por quê? Porque a unção está aqui. Se você já sentiu, pastor, saiu a dor de cabeça ou mal-estar, não vou pedir testemunho, só levante a sua mão, bem alto. Você que sentiu que saiu uma dor, saiu um mal-estar, procura isso, e levanta a mão bem alto, vai, tem mais mãos sendo levantadas, fica com a mão levantada que eu vou contar agora aqui. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vamos dar um forte aplauso a Cristo. 19 pessoas curadas, tocadas, sem nós nem sequer orarmos, nem oramos ainda. O que é isso, queridos? É a unção do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Vai, vende esse azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Esta unção que nós vamos ministrar nessa noite, queridos, é para cura, é para libertação, é para prosperidade. Você recebe, diga amém. Vamos todos ficar de pé então, em nome de Jesus. Chorianda labasturianda labacerianda labassaia. Deus, obrigado pela tua unção, meu Deus, nesse ambiente. Pai, eu sei que pessoas estão agora nas suas casas. Eu estou vendo gente lá em Portugal, Deus, lá em Portugal agora, Pai. Pessoas lá de Portugal assistindo aqui o culto, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu sei que essas pessoas não podem estar aqui agora para receber dessa unção, mas eu sei que nas suas casas você está recebendo agora dessa unção. Você vai ser tomado por um fogo. Você vai ser tomada por um fogo. Você vai ser tomado por uma sensação de Deus tocando a sua vida. Receba do fogo de Deus agora.